Em uma madrugada de fevereiro de 1970, a tranquilidade da base militar de Fort Bragg foi destruída. Na casa de Jeffrey MacDonald, um médico do exército, algo terrível aconteceu. Sua esposa Colette e as duas filhas pequenas foram encontradas mortas. Ele sobreviveu com arranhões leves e uma história intrigante. Segundo Jeffrey, a casa foi invadida por um grupo estranho que ficava sussurrando sobre paz e amor enquanto atacava sua família. Mas, conforme as investigações avançaram, cada nova pista parecia levantar ainda mais perguntas do que respostas. Afinal, o que realmente aconteceu naquela noite? E o caso de hoje divide opiniões. Marido esforçado e vítima ou assassino cruel e sangue frio? Hoje iremos ver o caso de Jeffrey MacDonald. Como já é de costume, vamos iniciar o caso conhecendo o nosso protagonista, Jeffrey Robert MacDonald. Nasceu em 12 de outubro de 1943, no bairro de Jamaica, no Queens, Nova York. Filho de Robert e Dorothy MacDonald, seu pai era conhecido como Mac e era um imigrante escocês e corretor de seguros. Já sua mãe era dona de casa. Tinha dois irmãos, Judy e Jay. Jeffrey cresceu em um lar aparentemente comum. Desde pequeno, ele era um garoto esforçado e carismático, com talento natural para o esporte. No campo de futebol americano, ele se destacava, mas em casa, gostava de se perder entre livros de poesia e histórias de aventura, o que revelava um lado sensível e curioso para alguém com tanta energia. Na 8ª série, uma jovem chamada Colette entrou na sua vida. Jeffrey logo se encantou por ela assim que a viu, e alguns meses depois do primeiro encontro, nasceu ali um romance que parecia escrito nas estrelas. Antes de entrarmos no relacionamento, vamos conhecer também outra pessoa importante nessa história. Colette Catherine Stevenson nasceu em 10 de maio de 1944, em Petcock, em Nova York, e nasceu em uma típica família de classe média. Ela era uma jovem carinhosa, estudiosa e muito apegada aos pais. Contudo, sua infância trazia uma sombra. Seus pais se separaram em 1953. O pai, Edward Stevenson, foi encontrado morto na garagem de casa, em circunstâncias que sugeriram suicídio. Esse episódio nunca foi completamente esclarecido, e o mistério que cercava a morte sempre pairou sobre a vida de Colette. Depois da tragédia, Mildred, sua mãe, conheceu Fred Kassab, um empresário que a apoiou e se dedicou à família desde o início. Fred acabou por adotar Colette e a tratava como sua filha de sangue. O vínculo entre os dois era tão forte que ele a considerava uma filha de coração, uma conexão que se mostrava essencial anos mais tarde. Vamos voltar a falar dos dois pombinhos que, como todo romance jovem, o relacionamento entre Jeffrey e Colette teve altos e baixos. Eles viviam saindo juntos ao cinema ou para parques e Jeffrey frequentemente visitava a família de Colette e tinha um bom relacionamento com Mildred e Fred. Eles chegaram a se separar no ensino médio. Colette terminou com Jeffrey e passou a ter interesse por outro rapaz, mas esse outro relacionamento não deu muito certo e Jeffrey nunca deixou de tentar reconquistar a garota que amava. Quando terminou o ensino médio, Jeffrey conseguiu uma bolsa para estudar em Princeton, enquanto Colette seguiu para o Skidmore College, também em Nova York. Jeffrey optou por medicina, enquanto Colette começou o curso de língua inglesa. Após um tempo separados e já cursando medicina, Jeffrey escreveu uma carta para Colette, relatando como o relacionamento entre eles foi bom e como ele ainda gostava dela e queria ver a garota, todo galanteador, e deu certo. Colette respondeu e Jeffrey viajou até Nova York para poder rever seu amor e então reataram o relacionamento. Mesmo com a distância, o vínculo deles se manteve vivo através de cartas e Jeffrey viajava nos fins de semana para estar ao lado de Colette. Em um desses finais de semana, em 1963, em que eles iam para motéis de beira de estrada, Colette engravidou. Sua mãe Mildred chegou a cogitar um aborto ou até mesmo que Colette deveria dar o filho para adoção, algo que foi refutado por Colette e Jeffrey. Eles estavam dispostos a se casar e iniciar uma família. Mildred, apesar de ficar preocupada com a filha por ser jovem e estava estudando, apoiou o casal e ainda em 1963 eles se casaram. Após isso, Colette parou seus estudos e se mudou para Princeton para morar junto com Jeffrey. E foi em Princeton que nasceu Kimberly, a primeira filha do casal, em abril de 1964. Após o final do primeiro ano do curso de medicina, o casal se mudou para Chicago, onde Jeffrey ingressou na Universidade Northwest para terminar os estudos.
No começo, ficaram na casa dos pais de Jeffrey, mas a convivência era difícil e os obrigou a buscar o próprio lar. A pressão financeira aumentava, e Jeffrey se desdobrava entre os estudos e 2 empregos para sustentar a família. Seu talento e dedicação fizeram dele um dos melhores alunos, mas em 1966, uma nova tragédia abalou sua vida. Seu pai, Mac, faleceu devido a uma doença no pulmão, o que afetou profundamente. Mesmo assim, com uma família para sustentar, Jeffrey seguiu em frente, mantendo-se forte ao lado de Colette. Durante sua formação, Jeffrey passou a enxergar o exército como uma oportunidade estratégica. Os programas de bolsas para médicos oferecidos pelas Forças Armadas não só cobriam os altos custos da faculdade, como também garantiam um emprego estável ao fim dos estudos. Tudo que um jovem médico recém-formado poderia desejar. E foi assim, com uma visão prática, que ele começou a traçar seu futuro. Em 1969, recém-formado como médico, Jeffrey MacDonald decidiu se alistar no exército dos Estados Unidos. Naquele ano, o país enfrentava a tensão implacável da Guerra do Vietnã, e Jeffrey foi designado para Fort Bragg, na Carolina do Norte, uma das maiores bases militares dos Estados Unidos. Lá, ele atuou como médico de combate no prestigioso Green Berets, uma unidade de elite de forças especiais. Essa escolha parecia a combinação perfeita de status e experiência para Jeffrey, que viria seu sonho de praticar medicina em um ambiente dinâmico e desafiador se tornar realidade. A disciplina e o rigor de estilo de vida de um militar não eram inteiramente estranhos para Jeffrey, que sempre teve uma ambição determinada e gosto pelo sucesso. Colette e a filha Kimberly se mudaram para a base, onde os familiares dos soldados moravam. Em Fort Bragg, ele e sua família desfrutavam de uma vida confortável, uma casa espaçosa, segurança financeira e o reconhecimento de ser um oficial médico respeitado. Mas nem tudo era harmonia. Por trás da fachada de prestígio, novas tensões começaram a surgir, especialmente dentro de casa. Logo após a entrada do exército, Jeffrey precisou passar por um rigoroso treinamento de 6 semanas. Durante esse período, ele e outros militares viajaram para outros estados, e entre um exército e outro, a vida social florescia. Entre saída para bares e encontros sociais, Jeffrey se viu em situações que testaram sua lealdade, e nesse contexto, ele traiu Colette algumas vezes. A chegada de sua segunda filha, Kristen, em maio de 1969, trouxe um misto de alegria e sobrecarga. Colette e Jeffrey ficaram animados com o crescimento da família, mas Colette, agora com 2 crianças pequenas, sentiu o peso da rotina, especialmente com a ausência frequente do marido. O fardo das responsabilidades divididas de forma desigual foi lentamente corroendo a paz do lar, e as discussões tornaram-se mais frequentes. Jeffrey dedicava-se intensamente ao exército e a outro emprego para manter as contas em dia, enquanto Colette lidava com a pressão de ser mãe em tempo integral e a distância emocional entre os dois parecia aumentar a cada dia. Sua atuação como médico dos Green Berets rendeu a ele reconhecimento e oportunidades de crescimento. Vista de fora, sua carreira brilhava como nunca. Ele era aclamado como um jovem médico promissor e em plena ascensão militar. Mas dentro das paredes de sua casa, a história era outra. Enquanto Jeffrey se destacava nos campos do exército, tempestades silenciosas se formavam entre ele e Colette. Fort Bragg parecia uma pequena cidade exclusiva para soldados e suas famílias, com hospital, escola, polícia, um mundo completo, mas para Colette, talvez isolado demais. Em dezembro de 1969, a descoberta de uma nova gravidez trouxe a fagulha de esperança. Esperando seu terceiro filho para o ano seguinte, Colette e Jeffrey vislumbraram a chance de um novo começo, imaginando a família grande e unida com a qual sempre sonharam. Contudo, a realidade era dura. O relacionamento já se desgastava com brigas diárias, e Colette, exausta, enfrentava a terceira gravidez em um momento em que suas forças emocionais e físicas estavam no limite. A pressão de manter uma imagem impecável para o exército apenas intensificava as tensões internas, e o que parecia à primeira vista um sucesso completo para Jeffrey escondia uma realidade doméstica bem mais complicada e sombria. O ano de 1970 chegou, mas para Colette, o brilho de sua relação com Jeffrey havia acabado. Ela não tinha certeza, mas suspeitava das traições do marido sempre que ele viajava a trabalho. No início do ano, ligou para a mãe, Mildred, desabafando que queria voltar para casa com as filhas. Mildred, porém, aconselhou a esperar até a primavera e tentar resolver as coisas com Jeffrey.
Em 14 de fevereiro, que é comemorado o Valentine's Day, que é o Dia dos Namorados nos Estados Unidos, o casal recebeu o capitão Ronald Harrison para jantar. Jeffrey e Harrison eram amigos do exército e ele passou a noite e jantou com o casal. No dia 17 de fevereiro, naquela noite de segunda-feira, Jeffrey chegou em casa após cumprir suas obrigações no hospital e no exército e ficou com as filhas, enquanto Colette, que havia retomado os estudos, saiu para uma de suas aulas noturnas. De acordo com o próprio Jeffrey, ele colocou as meninas para dormir. Quando Colette retornou, os dois assistiram a um programa de TV em silêncio. Colette foi se deitar e Jeffrey, sem sono, resolveu ler um livro e só foi se deitar por volta de 1 da manhã, mas encontrou a filha caçula, Christy, de 2 anos, dormindo em seu lado da cama após um acidente em que a filha teria molhado o lado da cama do pai. Preferiu colocá-la no berço e dormir no sofá para não incomodar Colette. Às 3h40 da madrugada, uma ligação com a voz fraca de Jeffrey pedia socorro para sua casa. Quando os policiais chegaram, encontraram a porta da frente trancada, mas a porta dos fundos estava aberta. Ao entrarem, depararam-se com uma cena aterrorizante no quarto principal. Colette estava estendida no chão, coberta de sangue e sem vida, enquanto Jeffrey, deitado ao seu lado, parecia imóvel, chorando em desespero. No quarto das filhas, Kimberly, de 5 anos, e Christy, de 2, também estavam mortas. Jeffrey tinha algumas feridas, mas eram superficiais, nada comparado ao massacre que ocorreu. Segundo seu relato, a casa foi invadida por um grupo de hippies, entre eles uma mulher loira de chapéu, que entoava a frase como "o ácido é legal" e "matem os porcos". O cenário lembrava de forma assustadora o assassinato de Sharon Tate pelo grupo de Charles Manson no ano anterior, um crime que ainda ecoava na mente dos americanos. Jeffrey chegou a ficar desacordado por um tempo após a chegada dos policiais, e ao acordar ele ficava repetindo que precisava ver as crianças e queria matar esses cabeças de ácido, que seria um termo pejorativo para os dependentes químicos na época. Jeffrey foi levado ao hospital e lá descreveu os invasores em detalhes. Uma mulher segurando uma vela e 3 homens, um deles com um bastão e outro com uma faca. Ele alegou ter tentado lutar, mas foi atingido na cabeça e ficou desacordado. Quando recobrou a consciência, encontrou Colette com uma faca cravada no peito, que ele retirou antes de cobri-la com seu pijama e correr para checar as filhas, na tentativa desesperada de ressuscitá-las. Os investigadores, no entanto, acharam peculiar que Jeffrey tenha sobrevivido apenas com arranhões, enquanto sua esposa e filhas foram brutalmente assassinadas. As famílias de Colette e Jeffrey foram rapidamente chamadas para a Carolina do Norte para acompanhar a investigação. O investigador da polícia militar em Fort Bragg, William Ivory, foi um dos primeiros a chegar no local. Começou a notar incoerências na versão de Jeffrey. Na cabeceira da cama, alguém havia escrito "Die pigs", matem os porcos, uma referência perturbadora ao caso de Tate. Próximo à porta dos fundos, foram encontradas 3 armas, um taco de beisebol ensanguentado, um aparador de gelo e uma faca limpa. Somando-se à faca retirada do corpo de Colette, havia 4 armas no total, mas o ambiente da casa indicava uma ausência de luta que Jeffrey citou. Nada estava quebrado ou fora do lugar. Os vizinhos, por sua vez, afirmaram não ter ouvido qualquer barulho naquela madrugada. À medida que a investigação avançava, a história de Jeffrey começou a levantar ainda mais dúvidas. 2 dias após os assassinatos, a mídia já exercia forte pressão sobre a polícia em busca de respostas. No dia 19 de fevereiro, uma coletiva de imprensa foi realizada e o capitão Ronald Harrison, amigo do casal McDonald, foi convidado para responder às perguntas. Harrison lembrou que no Dia dos Namorados, uma revista havia chegado à casa dos McDonalds com uma matéria sobre os assassinatos de Sharon Tate pela família Manson. Ele comentou que na época haviam discutido sobre a coincidência bizarra de Colette também estar grávida e sobre a frase de "Die pigs" que fora escrita na cena do crime. O funeral de Colette e das filhas ocorreu em 21 de fevereiro e foi marcada por intensa comoção. Jeffrey, Fred Kassab e Mildred Stevenson, mãe de Colette, estavam presentes e a mídia cobriu o evento. Enquanto isso, a perícia continuava a coletar evidências da casa dos McDonalds, revelando detalhes que aumentariam as suspeitas. Uma análise do pijama azul de Jeffrey mostrou fibras espalhadas pelos cômodos com sangue e várias perfurações nas costas do tecido. No entanto, Jeffrey não apresentava ferimentos nas costas, o que levantou dúvidas sobre o seu relato, principalmente a afirmação de que havia usado a blusa apenas para cobrir Colette após remover a faca de seu peito. 9 dias após o ataque, Jeffrey recebeu alta do hospital, onde estava internado devido a uma lesão no pulmão. Embora tivesse proteção armada durante a internação, ao sair os seguranças foram dispensados, o que enfureceu Dorothy, mãe de Jeffrey. Suspeitou que as autoridades
desconfiavam do envolvimento do filho no crime. E Dorothy estava certa. Embora ainda faltassem provas conclusivas, os investigadores começavam a construir a hipótese de que Jeffrey poderia estar envolvido nas mortes de sua família. Em março, Dorothy levou Jeffrey para uma viagem para ajudá-lo a processar o luto. Ao retornar, ele escreveu uma carta para Mildred e Fred, os pais de Colette, descrevendo sua dor e mencionando como se sentia grato pelos bons momentos que sua esposa e filhas haviam vivido juntos, e a carta dizia o seguinte: aparentemente não era só um pesadelo. A magnitude de nossa perda é algo que eu não consigo entender. Eu quero que vocês saibam que eu amei a Colette mais do que tudo no mundo, e eu nunca mais vou ser a mesma pessoa. Ainda que a minha família tenha ido embora, me ajuda o fato de lembrar que Colette, Kim e Chrissy viveram felizes juntas até mais do que algumas famílias conseguem na vida toda. Gostaria que vocês se lembrassem dos bons momentos. Em 5 de abril de 1970, Jeffrey foi convocado a depor pelo Departamento de Investigação de Fort Bragg. Até então ele desconhecia que era um suspeito. Durante o interrogatório, os agentes confrontaram Jeffrey sobre os detalhes que não se encaixavam, como a ausência de sangue nos telefones e a origem das armas usadas no crime. Quando questionado, Jeffrey ficou visivelmente abalado, e sem uma confissão direta, os investigadores perceberam que havia contradições em sua história. Após o depoimento, surgiram novas revelações ocultas. Até então, a faca que Jeffrey alegava ter retirado do peito de Colette, na verdade, não correspondia a nenhum ferimento do corpo dela. Os diferentes tipos de sangue na cena também ajudaram a identificar a origem de cada vestígio, revelando que havia sangue de Kimberly no pijama de Jeffrey, a mesma peça que ele disse ter deixado em cima de Colette antes de ver as filhas. A descoberta mais significativa foi a presença de uma fibra do pijama de Jeffrey embaixo da unha de uma de suas filhas, intensificando ainda mais as suspeitas sobre seu envolvimento nos assassinatos. Pediram para ele fazer um teste polígrafo que Jeffrey se negou. Era 1º de maio de 1970, quando o exército decidiu formalizar uma denúncia contra Jeffrey, acusando-o de 3 assassinatos. A notícia pegou a família de Colette de surpresa e eles saíram em defesa do rapaz publicamente. A denúncia se baseava no artigo 32 do Código Uniforme de Justiça Militar, o que significava que um oficial de investigação seria designado para as acusações, fazendo recomendações sobre culpa ou inocência de Jeffrey. Algo parecido com uma audiência preliminar no sistema judicial militar nos Estados Unidos. O responsável por essa investigação era Warren Hawk, e se Jeffrey fosse declarado culpado, ele enfrentaria uma acusação criminal fora do exército. Jeffrey já contava com um advogado de defesa, Bernard Siegel, que no começo achou Jeffrey bem frio, especialmente ao ouvir dele o que aconteceu no dia do crime. Bernard cogitou que o jeito do rapaz poderia ser consequência de algum treinamento militar. Para entender melhor a situação, decidiu encaminhá-lo a um psiquiatra. O laudo trouxe algumas revelações, como possíveis conflitos homossexuais latentes e uma necessidade narcisista de ser famoso, mas o especialista também afirmou que Jeffrey era inocente. A alegação do psiquiatra se tornou uma das bases de defesa de Bernard, que insistiu que a cena do crime havia sido alterada para incriminar seu cliente. E de fato, muitas pessoas entraram e saíram do local após os assassinatos. Um médico havia virado o corpo de Colette antes que a perícia tirasse fotos, e diversos erros amadores foram cometidos. Digitais perdidas, pegadas de sangue que não foram catalogadas e até um motorista de ambulância que aproveitou que a carteira de Jeffrey estava em cima da mesa para roubá-la. Para piorar, a patologista do crime esqueceu de coletar impressões digitais das filhas do casal. Muitas testemunhas foram ouvidas, desde amigos e familiares até Fred, o padrasto de Colette, que reafirmou sua confiança na inocência de Jeffrey. Ele até ofereceu uma recompensa de $5.000 para quem trouxesse alguma pista sobre os 4 hippies que invadiram a casa. Foi então que uma nova testemunha apareceu, trazendo uma esperança de clareza para as investigações. William Posey, de 22 anos, morador da vizinhança, testemunhou que na madrugada do dia 18, acordou para ir ao banheiro e viu um carro parar em frente à casa de sua vizinha, Elaine Stockley. Ele notou que ela estava usando um chapéu e que outros 3 homens desceram do veículo com ela. Em conversas, William comentou que Helena disse ter usado muito LSD naquele dia e não se lembrava do que tinha feito. Ela comentou que precisava se mudar,
pois a polícia estava atrás dela por conta de um possível assassinato. Um detalhe curioso, a polícia não estava atrás dela. Diante disso, Helena foi convocada para depor, trazendo mais um capítulo nessa trama. Mas quem era essa nova peça que poderia ajudar a solucionar o crime? Helena Stokely tinha apenas 18 anos e era filha de um coronel aposentado. Era uma dependente química que tinha sido expulsa de casa, mas ainda conseguia entrar em Fort Bragg por causa do pai. Quando foi ouvida, seus depoimentos eram inconsistentes e isso atrapalhou a investigação. Durante o teste de polígrafo, parecia que ela estava convencida de que conhecia quem matou os McDonalds e que tinha estado presente no dia do crime, mas não sabia o endereço deles. Confuso, não? Baseados nesse pensamento nebuloso e uso excessivo de drogas, os investigadores ficaram incertos sobre o envolvimento dela. Decidiram então não seguir adiante, pois não havia provas de que ela conhecia a família ou que esteve na casa naquela noite fatídica. Vocês lembram que um oficial do exército estava designado para avaliar a investigação? Pois é, após a aparição de Helena, Warren se convenceu de que as acusações contra Jeffrey não tinham fundamento. E assim, no final de 1970, ele foi inocentado e dispensado com honras. Com isso, Jeffrey decidiu vender suas coisas e se mudar para Nova York. Caso encerrado? Não para Fred Cassaro. Ele não se conformava com o fechamento repentino do caso, especialmente após a nova testemunha surgir. Enquanto isso, Jeffrey tentava recomeçar a vida enquanto ainda era julgado pelo exército e foi convidado para participar do programa de TV The Dick Cavett Show, em dezembro de 1970. Na entrevista, McDonald tentou defender sua inocência publicamente, alegando que uma gangue de intrusos havia invadido sua casa e matado sua esposa e filhas. Porém, ele falou muito mais sobre seu sofrimento pessoal do que sobre Colette, Kimberly ou Christy. A aparição de Jeffrey no programa de TV causou um impacto negativo. Ele se mostrou calmo e descontraído, o que deixou muita gente desconfortável, incluindo a própria família de Colette. O público também não recebeu bem essa postura. Parecia uma falta de empatia, como se ele mal lamentasse a perda da esposa e das filhas. McDonald usou o espaço para criticar abertamente a investigação militar, insistindo que era alvo de uma acusação injusta e falava muito mais sobre si mesmo de como era vítima do que sobre a perda de sua esposa e filhas. Foi nesse momento que Fred, assistindo a entrevista, sentiu algo estalar. A frieza de Jeffrey não batia com o sofrimento de que se esperaria de alguém nessa situação. Como se já prevendo isso, Jeffrey enviou a Fred todos os relatórios da investigação, com depoimentos e teorias policiais. Foi aí que Jeffrey, numa tentativa de se reafirmar, deixou escapar algo perturbador. Alegou que havia rastreado um de seus invasores e o colocado a 7 palmos. Isso mesmo, ele insinuou ter matado o suposto invasor em vez de chamar a polícia. Ao ler os depoimentos e cruzar as informações, Fred começou a notar discrepâncias entre o que Jeffrey relatava e os dados oficiais. Jeffrey se mudou para a Califórnia, onde conseguiu um emprego como médico em Long Beach e vivia em um condomínio à beira-mar. Levava uma vida tranquila, como se o passado tivesse desaparecido. Mal sabia ele que a investigação continuava, sem pressa, mas determinada. Conversando com pessoas do exército, os investigadores descobriram sobre as traições de Jeffrey e começaram a juntar as peças de um quebra-cabeça complicado. As amantes eram discretas, mas a confirmação de seus relacionamentos extraconjugais adicionava mais uma camada de desconfiança. Foi só em 1974, anos depois do crime, que novas informações começaram a surgir. Fred e Mildred foram até a Carolina do Norte para pressionar o Tribunal Federal a reabrir o caso. Depois de meses de argumentação e análise de provas, o Departamento de Justiça finalmente indicou Jeffrey em 3 acusações de assassinato. Mas o julgamento só começou em 1979, quase uma década após os crimes. Jeffrey, decidido a limpar sua imagem, pensou em algo incomum. Queria que alguém escrevesse sua história do seu ponto de vista, algo que mostrasse a verdade. Chegou a pedir que um sargento escrevesse o livro, mas após uma conversa em que Jeffrey pareceu arrogante, o sargento recusou. Aí apareceu Joey McGinnis, jornalista que tinha feito sucesso com The Selling of the President sobre a campanha de Richard Nixon. Joey, então em baixa, aceitou o trabalho com a condição de Jeffrey receber uma parte dos direitos do livro e do adiantamento. McGinnis acompanhou o julgamento de perto, tendo acesso aos bastidores, documentos e relatos. As provas que o FBI apresentou no tribunal foram reveladoras, especialmente a teoria do pijama de Jeffrey. A camisa teria sido usada para encobrir golpes com um picador de gelo. Segundo o FBI, antes de desferir os golpes, ele dobrou a blusa por cima de Colette e as marcas nas costas do pijama provaram isso.
Jeffrey seguia dizendo que tinha sido atacado e um dos oficiais até encenou o ataque para mostrar a incoerência do que Jeffrey dizia. Testemunhas foram chamadas, inclusive Helena Stockley, que apesar de já ter dado depoimentos contraditórios, sempre era uma peça que intrigava. No final, o veredito foi declarado. Em 29 de agosto de 1979, aos 36 anos, Jeffrey MacDonald foi considerado culpado do assassinato de Colette e das filhas. A sentença? 3 prisões perpétuas. Fim da história? Não exatamente. Em 1980, o Tribunal de Apelação anulou a condenação, alegando que Jeffrey não teve um julgamento rápido, direito garantido nos Estados Unidos. Jeffrey foi solto e, voltando à Califórnia, retomou a vida de médico e chegou até a noivar com uma jovem de 22 anos. Mas rumores continuaram. Falava-se de um ex-namorado de Helena, que confessara ter envolvimento nos assassinatos. Depois, Jeffrey contratou um ex-chefe do FBI, Ted Gunderson, para investigar o caso. Gunderson pressionou Helena até que ela assinasse uma declaração de culpa, mas surgiram rumores de que ela foi convencida com promessas de dinheiro, uma casa e uma nova identidade. Quando entrevistada pelo Washington Post, Helena voltou atrás, afirmando que não tinha nada a ver com o crime. Ted deixou o caso, alegando ameaças de Helena e seus amigos. Em 1982, a Suprema Corte reverteu a anulação, fazendo com que Jeffrey voltasse à prisão federal. Helena morreu em 1983 de pneumonia. O marido dela disse que ela era uma marionete para os investigadores que ficavam em cima dela. E seu irmão Jim disse que ela teria assumido para a mãe, que foi até a casa dos MacDonalds e participado do assassinato. Então Helena dava muitas declarações controversas. Não era levada a sério devido à sua dependência química. Então não ficou clara sua participação no crime. E o livro, quando finalmente saiu, não foi o que Jeffrey esperava. Joey McInnes, ao longo do processo, começou a acreditar que Jeffrey era culpado. O livro tornou-se um retrato sombrio do caso e uma crítica sutil a Jeffrey. A decisão de McInnes dividiu opiniões. Alguns apoiaram, alegando que a verdade deveria prevalecer, enquanto outros o criticaram por falta de ética. Jeffrey tentou vários recursos para tentar reabrir o caso, porém todas foram negadas. Ele chegou a pedir também para reaver sua sentença de prisão perpétua, mas que também foi negada em março de 2021. Pois a justiça americana disse que ele não era elegível para a libertação, e ele ainda segue cumprindo sua prisão e alegando inocência. A história de Jeffrey MacDonald não ficou apenas nos arquivos criminais, ela ganhou vida em livros, minisséries e documentários que até hoje mantêm o caso envolto em mistério. Tudo começou com Fatal Vision de Joey McInnes em 1983. Como já contamos aqui, Fatal Vision não só expôs a teoria de culpa de MacDonald em detalhes, como virou um best-seller, conquistando o público com uma história cheia de suspense e intrigas. Em 1984, o livro foi adaptado em uma minissérie, retratando o médico do exército como o provável assassino e levando essa versão dramática para milhares de lares. A narrativa da culpa parecia consolidada até 2012, quando o documentarista Errol Morris, famoso por sua precisão investigativa, lançou um livro sobre o caso. Morris trouxe uma visão radicalmente diferente, questionando cada etapa da investigação e do julgamento de MacDonald. Segundo ele, falhas críticas na investigação poderiam ter levado à condenação injusta de um homem inocente. O livro levantou uma nova onda de dúvidas, sugerindo que talvez o verdadeiro assassino nunca tivesse sido encontrado. Em 2020, a história contada por Morris foi adaptada em uma série documental de mesmo nome, que explorou o caso em detalhes visuais, deixando o público em suspense, como se os segredos da noite do crime estivessem ao alcance, mas fora de visão. A série não está disponível no Brasil, mas foi muito elogiada lá fora. Agora que você conhece os detalhes sombrios dessa história, fica a pergunta: o que realmente aconteceu na casa dos MacDonalds naquela noite? Teria Jeffrey, um médico dedicado e pai de família, se tornado o autor de uma tragédia que ele mesmo alegara ter sofrido? Ou seria ele uma vítima, tentando buscar justiça contra um crime sem sentido? Décadas depois, o caso ainda divide opiniões. Então, qual que é a sua opinião? Jeffrey MacDonald é culpado ou inocente? Até o próximo Investigação Criminal Internacional.